A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje nessa tarde Jesus tem uma palavra de libertação para você, que você medite. Eu gostaria de ler a Palavra de Deus para você, amado ouvinte, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: Passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. E despertando-o, perguntam-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? E terminaram grandemente e dizia uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O que mais chama atenção, meus amigos, nesta palavra é o último versículo, que os discípulos começaram a comentar um com os outros. Diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Jesus. Ora, meus amados ouvintes, Jesus estava no mar da Galileia, como de costume, com seus discípulos, ensinando, pregando o evangelho do reino, como ele era de costume a fazer isso. E de repente, Jesus levantou-se e deu uma ordem aos discípulos: Vamos passar para o outro lado do mar. Então os discípulos se reuniram e partiram com Jesus para o outro lado. Fizeram conforme Jesus lhe ordenou. Aí saíram no barco, no mar da Galileia, com direção ao outro lado da margem do mar. Então surgiu uma grande tempestade, um grande vento forte, a ponto de naufragar o barco e encher o barco de água. E Jesus estava lá na traseira do barco, cansado, né, da lida, do trabalho, e deitou-se e começou a dormir com o travesseiro, botou a sua cabeça no travesseiro e começou a dormir. E de repente, quando veio a tempestade, e os discípulos, apavorados, viram aquele, né, achando que ia perecer, e começaram a chamar: Mestre, mestre, tu não vê que nós estamos perecendo? E de repente Jesus levantou-se, repreendeu o vento, mandou o mar se acalmar e deu uma exortação a eles: Vocês não têm fé, né? E foi, o mar se acalmou, o mar parou e ficou uma grande bonança naquele momento. Meus queridos, eu
tenho quase certeza que nesse período foi assim quando Jesus começou seu ministério, fazia poucos dias, poucos meses que ele tinha começado o seu ministério, e o discípulo ainda era novo na fé. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres, mas eles ainda tinham dúvida, né? E quando viram aquilo, Jesus acalmar o mar, disse, mar, te acalma, para-te vento, e tudo virou uma grande bonança. E eles ficaram comentando uns com os outros, que quem é este, né? Acho que eles ainda não tinham bem conhecimento com Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí é que está, né? Jesus, ele é o, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que os discípulos ainda não tinham ainda esse totalmente conhecimento com Jesus, que eles ficaram apavorados, ficaram com medo, né? Mas só que, irmãos, eu tenho um assunto assim para lhe tratar, para lhe dizer o seguinte, que o reino de Deus tem um reino... Não, desculpa, eu quero lhe explicar de dois reinos que existem. O reino de Deus existe e o reino das trevas também existe. O reino de Deus, o Senhor das luzes é o reino de Deus. E o das trevas, que é Satanás com os seus demônios, também tem outro reino. O que é que acontece? O reino espiritual é sempre batalhando um reino com o outro. Deus quer nos libertar, levar para o caminho reto, e o das trevas quer nos destruir. Lá em João, no Evangelho de João, 10:10, está escrito assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, existem os dois reinos trabalhando. Então, o que acontece é que nessa tempestade que Jesus ia no barco com os discípulos, não foi à toa aquela tempestade. O que será que foi que aconteceu? Ora, do outro lado do mar era um lugar chamado Gadara. Eram os gadarenos, moravam lá nesse lugar chamado Gadara. E nesse lugar havia um homem possesso de demônio, tinha uma legião de demônio que possuía aquele homem, e ele fazia coisas terríveis nesse lugar, com pedras na mão para jogar nas pessoas. As pessoas andavam assim aflitos, sem sair de casa, com medo daquele homem. Era demoniado. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que no momento em que aquele homem ficou, no momento que ele ficou em si, ele deve ter clamado misericórdia pelo Senhor. E Jesus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus, para ele vir para este mundo para salvar o pecador, o próprio Deus, ele se diminuiu, se esvaziou do seu poder, da sua glória, para vir até aqui, para salvar o pecador. Mas o que acontece é que a natureza divina de Jesus, ele nunca abandonou. Nunca ele desprezou a natureza divina que Jesus tem, porque ele é Deus, Deus homem, Deus Espírito e Deus homem. Então, meus amigos, os demônios, eles fazem coisas terríveis para atrapalhar o reino de Deus. E nessa tempestade, eu creio que o que aconteceu isso, os demônios fizeram aquela tempestade do mar para atrapalhar a obra de Deus. Porque Jesus saiu
lá daqui onde ele estava, para esse outro lado do mar, que os gadarenos habitavam, ele saiu, não saiu à toa, não. Ele saiu para libertar aquele homem. Sem dúvida alguma, aquele homem clamou por misericórdia. E Deus ouviu a oração daquele homem. Porque uma coisa também que eu quero lhe falar, nós falamos que Jesus não deixou, nunca desprezou a sua natureza divina. Falando em natureza, vou lhe explicar um pouco da natureza, pelo que eu sei. Deus, o Pai Eterno, tem quantas naturezas? Uma natureza. O Espírito Santo tem uma natureza, a natureza divina. Os anjos, quantas naturezas os anjos têm? Não tem nenhuma natureza. Os anjos nem são humanos e nem são divinos, eles são apenas um ser espiritual. Nós, homens, ser humano, temos uma natureza humana. E Jesus tem quantas naturezas? Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele é o único ser que tem duas naturezas. Então, a natureza divina de Jesus captou o clamor daquele homem. E Jesus foi para libertar aquele homem. Então, quando passou toda essa tempestade, que já chegaram em Gadara, o barco parou em Gadara, aquele homem que estava possesso de demônio foi logo ao encontro de Jesus. E o que foi que aconteceu? Os demônios falaram na boca daquele homem: que tenhamos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que Jesus era o filho do Deus Altíssimo. Os demônios conhecem, sabem. E então Jesus mandou logo aquele demônio sair daquele homem. E aquele homem foi totalmente liberto. Aquele demônio saiu. Jesus ainda perguntou: como é o teu nome? Ele disse: Legião. Porque são muito. Uma legião de demônios são 12 mil, segundo a história. São 12 mil demônios. Então, aquele homem era altamente possesso de demônio, vivia naquele lugar, atormentando as pessoas. Eles moravam em cemitério, viviam no sepulcro, no cemitério, se rasgava com pedra, e era o maior clamor daquele homem. E as pessoas eram atormentadas com ele. Mas quando Jesus chegou, que libertou aquele homem, quando Jesus saiu dali, aquele homem ficou uma outra pessoa, deram roupa para ele vestir, deram banho naquele homem, deram roupa para vestir, ele ficou uma outra pessoa naquele lugar. E com isto, antes, voltando um pouco, quando foi Jesus para expulsar os demônios daquele homem, os demônios questionaram: não, porque joga naqueles porcos, que tinham muitos porcos lá, pastando lá nesse lugar, os pastores, os porcos, cuidando daqueles porcos, que tinha muito porco. E ele pediu para Jesus para lançar ele naqueles porcos. E Jesus ordenou que eles fossem para os porcos. E eles foram nos porcos. Só que eles não sabiam o que é que os porcos iam fazer. Os porcos saíram de mar adentro, correram e morreram tudo afogados. Glória a Jesus por isto. Então, aquele homem ficou liberto, porque Jesus, ele é o libertador. Jesus é o Salvador, o libertador, o transformador. Ele transforma vidas. Glória a Jesus. Que você que está ouvindo, que vai ouvir esse áudio, você aceite Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é para você ter uma nova vida. Você que está precisando de uma libertação, Jesus te liberta. Você que está precisando de uma convenção, Jesus te convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Jesus por isto. Aleluia.
E eu agradeço aqui em nome de Jesus. Amém.